Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo sobre Valery Salov, um grande jogador de xadrez. Ele chegou a ser o terceiro melhor jogador do mundo na época lá dos anos 90, na época do Kasparov, do Karpov e tudo mais, né? Só que esse jogador acabou saindo do xadrez, ele fez muitas críticas à FIDE, ao Kasparov, ao Karpov, de repente ele começou a deixar de ser convidado para os eventos, e aí ele começou a ficar exaltado e continuou criando um monte de inimigos e sumiu do xadrez, desapareceu por completo. E eu contei essa história no vídeo anterior, mostrei até uma partida do Salov, e ele, enfim, continua vivo, mas não joga mais xadrez há muitos e muitos anos, né? E ele ficou famoso por começar a fazer um monte de teorias de conspiração, ou não, quer dizer, por muitos são consideradas teorias de conspiração, será que é, será que não é, né? E uma que ficou muito famosa foi a argumentação que ele fez com relação ao ataque das Torres Gêmeas, que aconteceu em Nova York no 11 de setembro, né? No 11 de setembro. Então, ele faz uma correlação entre o campeonato mundial que aconteceu, o match entre Garry Kasparov e Anand no ano de 1995, um match que aconteceu, portanto, 6 anos antes do ataque do dia 11 de setembro, em Nova York. Será que tem alguma correlação? Bom, vamos dar uma olhada em alguns fatos aqui. Eu estou aqui no site do chessgames.com e a gente tem de fato Kasparov contra o Anand, aconteceu em Nova York em 1995. A gente tem uma foto aqui deles, inclusive jogando aqui no alto, né, das Torres Gêmeas, aqui no alto do World Trade Center. Uma coisa curiosa aqui que a gente nota, vamos começar a investigar um pouquinho mais, né? Se a gente observar aqui as partidas 9, 10 e 11, né? Até a oitava partida, todas as partidas terminaram empatadas. De repente, 9, 10 e 11... Poxa, esse número 9, esse número 11, né? De repente tem alguma coisa aí. E aconteceu 6 anos antes também, a turma da Cabala, né? O número cabalístico 6. Mas será que isso por si só já... Será que isso pode ser considerado uma evidência? Calma, pessoal, calma. Vamos dar uma olhada aqui, vai. Primeira partida, que dia que aconteceu? Vamos abrir aqui a primeira partida. Opa, pera aí. Não, calma, tô começando a primeira partida do match entre Anand e Kasparov aconteceu no dia 11 de setembro de 1995 no alto das Torres Gêmeas. Pera, mas não para por aí, né? E aí o que o Salov, então, ele continua argumentando e ele acredita piamente que existe uma relação, então, em que foi profecia o que aconteceu nesse histórico match entre Anand e Garry Kasparov. E aqui a forte argumentação do Salov agora, a gente tá aqui com o tabuleiro na 9ª rodada, tá bom? Esse aqui é o tabuleiro da 9ª rodada, deixa eu melhorar aqui o layout para vocês. E aqui é o seguinte, olha só. Tabuleiro aqui, estamos na 9ª rodada do match, até então 8 rodadas só haviam tido empates, e aqui está na vez do Anand jogar nessa posição, e o Anand me faz o lance Torre D5, sacrificando aqui a torre, o Anand, sacrificando aqui a torre, e o Garry Kasparov aceita a torre, e o Anand acaba ganhando lances depois, cria esses peões aí e tudo mais. A partida é muito bonita, eu creio já ter feito a análise da partida aqui no canal, e nessa posição o Garry Kasparov acabou abandonando a partida. Ok, no dia, então na 9ª rodada, né, de setembro, no alto das Torres Gêmeas, o Anand ganhou sacrificando a torre. Tá, mas o Salov não para por aí. Vamos olhar a partida número 10. Logo no dia seguinte, Garry Kasparov está aqui de brancas, está jogando contra Anand. O Garry Kasparov está com a torre aqui em A1 atacada, né, valendo mundial, aqui é um match valendo mundial, né, o Anand conseguiu a sua primeira vitória, o Garry Kasparov precisa lutar aqui fortemente para manter o título. E o Garry Kasparov então sacrifica a torre, faz aqui o lance dama G4, permitindo aqui ao Anand capturar a torre em A1, e aqui então o Garry Kasparov sacrifica a torre, e depois de um belíssimo ataque, uma partida maravilhosa, o Garry Kasparov acaba vencendo aqui também a partida, né? Então no segundo dia seguido aqui, na 10ª rodada então aqui, né,
o Garry Kasparov consegue a sua vitória sacrificando a torre, eles jogam mais um monte de lance e o Garry Kasparov acaba ficando com um final melhor e vence a partida. Tá, Rafa, mas e no dia 11 então? E no dia 11 não, e na 11ª rodada? Vamos ver no dia seguinte. Sacrifício de torre na partida 9, sacrifício de torre na partida 10. E agora a gente tá aqui na partida de número 11, né? E aqui o Garry Kasparov está de negras e ele tá com essa torre aqui atacada. E ele vai para um lance de arremate aqui na posição e faz o lance torre por C2, deixando as duas torres aqui. Pode escolher qualquer uma delas. E nessa posição o Arandi abandona aqui a partida, né? Ele abandonou porque não dá mais uma belíssima arremate aqui de Garry Kasparov com sacrifício de torre, né? Aqui se ele continuasse jogando torre por C2, Kasparov continuaria com torre B3 cheque, o rei só tem a casa de A2 e aí seguiria com torre E3 cheque e depois de rei aqui em B2, torre por E1 e as pretas têm um final melhor aqui, alguns peões a mais, uma posição melhor, peças mais ativas, né? Então, a questão toda é essa, né, galera? O que o Salov, né, colocou, o que o Salov colocou é essa questão toda polêmica aqui, né? Então ele fala, ele argumenta que o xadrez tem relação com a vida e que você consegue entender os principais acontecimentos que vão acontecer no mundo analisando as partidas dos principais jogadores de xadrez. E ele cita como argumentação tudo isso daqui, né? E você, acha tudo isso uma grande loucura? Ou acha que não, realmente tem um fundo de verdade? Ou deve ter alguma coisa aí, vamos investigar melhor, né? Poste aí nos comentários, ou então o cara pirou de vez, é uma maluquice sem fim, o que você acha sobre esse assunto? Posta aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.